Bom, nós estamos iniciando esse programa Fique por Dentro com pesar, com um momento de luto pelo falecimento de um integrante da Guarda Civil Metropolitana, aliás, um integrante que é conhecido por todos da, da Guarda Civil Metropolitana, que é o inspetor superintendente Gilson Pereira de Menezes, foi comandante da nossa instituição de 2013 a 2016. O Pimentel já trabalhou na Zona Leste, já teve a oportunidade de trabalhar com o Menezes, né, Pimentel? Sim, o comandante Menezes, à época, né, da nossa turma, 36, nessa época, ele era CD, né, classe distinta, na região de Guaianazes, inspetoria de Guaianazes, e foi dali, Márcio, que eu passei a observar, a acompanhar o trabalho dele, a luta dele, a dedicação dele, junto à família Azul Marinho. Justamente, desculpa, Pimentel, tá te chamando de Vilar, olha, ainda bem que a gente tá ao vivo aqui, né, não Sim, tem claro. problema nenhum. Então, justamente, o Menezes, ele segue uma carreira na Guarda Civil Metropolitana e até chegar no dia 11 de setembro de 2013, quando ele assume já como inspetor, né, ele, na verdade, era inspetor regional, eu acho. O inspetor regional, que era na Inspetor carreira regional, anterior, né? sim. Ele assume o cargo de comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana. E fica nesse cargo de 2013, do dia 11 de setembro de 2013, até o dia 31 de dezembro de 2016. Ao Perfeito. longo dessa estada como comandante, Menezes deixou aqui para a gente um legado, né? Entre eles, acho que a principal contribuição do Menezes nesse período foi o plano de carreira, a Lei 16.239, que foi aprovada lá em 2014, né? 14. Não, 2015. 16.239 de 2015. 2014 foi, na verdade, as tratativas. Isso, e a contagem do tempo, E a que foi a contagem do 2014. tempo. Isso, justamente. Ele deixou a 16.239 de 2015, que, assim, acho que foi um dos grandes legados. Mas ele... eu me lembro bastante bem, Pimentel, da época, na questão de gestão. Ali, eu acho que a Guarda Civil Metropolitana foi um divisor de águas, que a gente deixou o amadorismo para trás e começou a profissionalizar a Guarda Civil Metropolitana. Porque o comandante Menezes, ele era bastante rigoroso com gestão. Ele cobrava bastante que se fizesse em gestão. Ele entendia que a administração pública não pode ser bagunçada, então ele entendia que todas as pessoas que estavam em cargos de liderança, cargos acima, tinham que fazer gestão. E ali começa um momento de profissionalização mesmo em si da Guarda Civil Metropolitana. A gente volta a ter cursos não só de atualização, mas de qualificação profissional para o nível, o topo de cima, o topo da carreira, né? Começamos a ter curso, começamos a preparar melhor os nossos gestores, os nossos inspetores, para gerir melhor as unidades. Então, assim, eu vejo aquele momento, aliás, desde quando o Malta assumiu o comando da Guarda Civil Metropolitana, já começou ali um movimento de se empenhar em melhor gestão. O Menezes, eu acho que foi o divisor de águas, porque ele realmente abriu essa questão da qualificação profissional para todos os inspetores e também para o pessoal que estava ali no nível, que hoje é o nível 2, que é o pessoal que é CD subinspetor, né? E o plano de carreira, ele foi também muito importante nesse passo, viu, Pimentel? Porque ao definir as atribuições do nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, dá para cobrar de cada nível, de cada profissional, aquilo que lhe compete fazer, né? Então, antes era um pouco bagunçado, a 13768 não deixava isso claro. Dependia da administração, né? Nós Isso. ficávamos refém da administração, né? Justamente. Tem uma coisa, Pimentel, que o secretário Ortega, quando ele foi secretário aqui no município de São Paulo, ele falou e isso ficou marcado. Ele chegou e falou assim: ao gerir a Guarda Civil Metropolitana, eu percebi que vocês estão abaixo da mediocridade. Então ele queria fazer um trabalho para alcançar a mediocridade. Foi uma fala dura? Foi. Mas chacoalhou ali a árvore e a gente começou a pensar em gestão. Porque realmente era uma bagunça, né? E o Menezes teve uma participação muito importante nesse momento histórico da Guarda Civil Metropolitana. E por que eu falo que ficou um legado, Pimentel? Porque a gente não retrocedeu. De lá para cá, a Guarda Civil Metropolitana vem paulatinamente melhorando. Melhorando, até que a gente chega num momento que, muito embora não seja o ideal de gestão ainda, a gente
a gente pode dizer que hoje é bem mais profissional do que era antes, né? É verdade. Então, Márcio, eu confesso que não tem como nós não lembrarmos, né, da figura do nosso sempre comandante Menezes, né? Nós somos da turma 36 e você, assim como eu, como os demais que aqui estão assistindo, eles com certeza vão lembrar que nós ficamos 11 anos parados no cargo, né? 11 Sim, anos sem saber para onde íamos. Muitos, exatamente. eu me recordo, e você também, quantas baixas tiveram, quantos pedidos de exoneração ocorreram devido a esse marasmo, devido a essa questão que a administração pública ela poderia fazer, né? Não era algo impositivo, como Justamente. veio com a criação da lei, né? Nessa questão aí do plano de carreira. Eu, em 2015, nós acessamos já como CE, né? Fomos a CE, classe especial. Em 2016, eu já fui a CD, já era bacharel em Direito, e então agradeço imensamente esse trabalho que foi feito pelo comandante Menezes, junto também ao sindicato. Justamente. Temos aqui que valorizar os diretores aqui do sindicato. E uma outra situação, Márcio, que também me chama muita atenção do comandante Menezes, você se recorda, nós tínhamos, assim como todos os colegas da guarda que adentram a corporação, é muito comum a gente comprar a nossa arma particular. E Sim, isso me marcou de maneira positiva na gestão do comandante Menezes, que o primeiro ato dele de ofício, acho que você se recorda à época, foi ele colocar a nossa arma particular inserida na nossa funcional. Aquilo para mim foi um marco em termos de guarda civil, em termos de um profissional da segurança pública, que nós somos um profissional da segurança pública, e até então nós tínhamos que ficar dando explicação à polícia militar, a quem quer que seja. A partir daquele momento, daquela decisão do comandante Menezes, acabou essa questão. Quem tem a sua arma cadastrada de acordo com os órgãos responsáveis, na época era o Sinarme, né, Márcio? Sinarme ainda é. Ainda é. E o que ocorre com isso? Acabou esse problema. Então, hoje, o colega, hoje, aqueles que aqui estão, que estão chegando, inclusive, aí, as últimas turmas, já não passaram, já nem sabem desse problema que outrora nós tivemos, não é isso, Márcio? Justamente. O porte particular, ele passou a integrar A o porte funcional. funcional, né? E a gente passou a ter um problema a menos na nossa vida, né? Justamente. Foram vários atos de gestões. Eu me lembro... De gestão, desculpa. Eu me lembro que ele pegou muito pesado naquela questão de documentação das unidades. A gente tinha unidade que não tinha documento, Não não tinha. tinha bits, não Tinha tinha dados. documento, não tinha Tinha nada, nada. né? Então ele pegou pesado, cadastramento, documentação. As unidades passaram a ser prédios regulares da administração pública. Onde já se viu a administração pública ter prédio irregular, né? Se há um munícipe que tem uma casa irregular, a administração pública multa. As Como- licenças, né, Márcio? É. A VCP do Isso. Corpo de Bombeiro. Não tinha nada. Não E ele, tínhamos nada. essa parte posso dizer, de classificar e enquadrar as coisas aonde tem que ser feitas, assim, ele foi primordial. O inspetor superintendente Gilson Pereira de Menezes foi vítima da meningite. Aliás, a gente tem que chamar a atenção para que tem um surto, né? Um surto de meningite na cidade de São Paulo. Acho que na Zona Leste esse surto talvez seja maior. Tem Sim. uma campanha de vacinação, acho que é mais direcionada a crianças, ao pessoal da saúde e ao pessoal da educação. Contudo, a Guarda Civil Metropolitana, como é um órgão que atua nas escolas, principalmente no policiamento escolar, também deveria ser alvo dessa campanha de vacinação contra a meningite. O comandante Menezes foi vítima da meningite, acho que em razão da meningite ele teve lá a parada cardíaca e infelizmente não sobreviveu à doença, né, o Pimentel. Muito triste. Foi muito triste, deixou todos aí uma situação de luto profundo, né? A família, lá nós acompanhamos. E ao mesmo tempo deu para perceber o quanto ele era querido, né, Márcio? O quanto ele Justamente. era. Ele deixou um legado, a verdade Sim. é essa, né? Nós não temos aqui a não ser a falar a respeito agora do nosso então comandante Menezes aí, a gratidão. A gratidão por aqui estarmos, a gratidão do legado que aqui ele deixou e dizer que tenho certeza que daí para frente, como você mesmo disse, a Guarda Civil, a partir daquele momento, foi um marco. Tivemos sim outros comandantes, naturalmente, cada um fez aquilo que era possível,
mas, salvo engano, foi a partir do comandante Malta para frente que a gente passa a ter um comandante de carreira, não é isso, Márcio? Justamente, o comandante Malta passa a ser o primeiro. Passa a ser o primeiro, e vindo o comandante Menezes, naturalmente ele fez por onde deixar esse legado. E lembrar, né, Márcio, que antes de ele assumir a cidade de São Paulo, essa megalópole, né, ele, a convite do então prefeito Haddad, né, o Fernando Haddad, hoje o ministro da Fazenda, ele passou por Osasco, nosso comandante Menezes passou por Osasco, não só pelo comando lá, a quem muitos lá têm um grande carinho, né? Ainda ontem nós estivemos num simpósio lá, um seminário, né, Márcio? Isso, em muitos Barueri. muitos colegas lá, não só de Barueri, como também da corporação, da Guarda Civil de Osasco, perguntaram sobre ele, sobre como tinha sido o enterro, né? Como foi toda essa questão, que foi muito rápido, foi algo que pegou a todos de uma maneira desprevenida, e a gente ainda discute aqui o que podemos fazer como sindicato para alertar aí ao nosso comando, à nossa secretaria, para que outros colegas não venham passar por essa situação que fez com que levasse o nosso comandante Menezes. É isso que eu tenho para dizer, Márcio. É isso, Pimentel. E a diretoria do Sindiguardas naturalmente participou da cerimônia fúnebre do comandante Menezes. Foi uma cerimônia bastante emocionante, né? O filho do comandante fez um discurso bastante emocionante. Todo mundo que presenciou ou assistiu, porque ela foi transmitida pelo YouTube, teve lá, assim... Verdade. Se sentiu emocionado pela fala do filho, né? Perder um pai é difícil, perder uma pessoa que, assim, tão querida, assim, também é muito difícil. E jovem, né, Márcio? Jovem, verdade. Atleta, inclusive. Atleta. O comandante Menezes cuidava bastante na questão de saúde, né? Sim. Então, foi bastante difícil, foi bastante emocionante a cerimônia, né? A gente tá passando aqui algumas imagens da cerimônia fúnebre do comandante Menezes, né? E vai ficar as boas lembranças, vai ficar o legado que ele deixou aqui, porque as marcas que ele deixou na administração pública não perecerão com o tempo, porque a administração pública, a partir daquele momento, ela só tende a melhorar, né? Melhorar. O aspecto de respeito ao trabalhador, a gente começa ali, naquele momento ali, ver que a administração pública começa a voltar os olhos para o trabalhador, para o ser humano que exerce a atividade. Eu me lembro bem, o Pimentel, que antes da gestão do comandante Menezes, não é nem fazendo uma crítica às gestões anteriores, mas existia uma forma de gerir que era a gente chamava de gestão do chicote. Verdade. É melhor castigar para que o servidor produza. Quando vira a gestão, começa o Fernando Haddad prefeito, o Menezes comandante, eles mudam o sistema de gestão para a gestão da recompensa. Não é mais a gestão de chicote, é a gestão da recompensa. Vamos recompensar para que o servidor produza. E aí a gente começa a colher o quê? Como você disse, o porte funcional, a DEAC começa a ser paga, a gratificação de região estratégica, motorista, tudo isso passa a ser regulamentado e começa a ser pago. Gratificação de desempenho, né, Márcio? Prêmio de desempenho. Prêmio de desempenho. Então, tudo isso passa a ser o quê? Como formas de recompensar o trabalhador para que ele produza. Enquanto a gestão anterior era, vamos punir para que ele produza. Como que geria antigamente? Se o servidor pegasse licença médica, ele era removido. Saía lá da unidade dele e vinha para o centro de São Paulo. Era assim que funcionava. A gente chamava de gestão do chicote, por quê? Penaliza para que ele produza. A partir do momento que entra na gestão da recompensa... as coisas mudam. Porque o servidor se sente mais valorizado. É olhar para o ser humano que está dentro do uniforme, produzindo para a sociedade. É isso. E com valorização, né, Márcio? Que é o principal, né? Exatamente, Pimentel. Esse é o ponto. Quebra o paradigma. Quebra aquele ciclo que a gente vinha de só penalidade, só penalidade, só penalidade, porque isso desmotivava o trabalhador, né? E aí o trabalhador passa a ser motivado. Já falei em alguns programas aqui anteriores que hoje o servidor ele só se afasta se ele precisar mesmo, realmente ele tiver uma necessidade de tratar da saúde, ele vai se afastar. Antigamente a gente não via isso. A gente via servidor se afastando porque o chefe era ruim, o servidor se afastando porque ele não era valorizado, porque ele não era motivado. Exatamente. Perseguição. Então, quando você entra na gestão da recompensa, o cenário muda. E aí começa a profissionalização da coisa.
esse é um legado que não vai desaparecer na administração pública. Hum. Nós vamos nos aposentar aqui, ô Pimentel, se Deus quiser, e a gente vai ver que esse legado ele só é uma curva ascendente, ou seja, ele só veio a melhorar. Ele partiu de um ponto e desse ponto só passa a melhorar. A gente não vai mais regredir para a gestão do Com chicote. certeza. Com certeza. Na verdade, é como você disse, né? Foi uma mudança, né? Na gestão, na coragem, né? Que teve o comandante Menezes, mas isso nós acompanhamos eles 22 anos, né? O nosso comandante Menezes. E ele sempre foi determinado, ele sempre foi uma pessoa para frente daquele momento, né, Márcio? Ainda como CD, me recordo muito bem que tinha o CR lá, o comandante regional, mas eu me recordo muito bem nas rádios das viaturas, ele tomava umas decisões e era com ele mesmo, né? Já Sim, imaginando, acredito eu, já dentro da sua mente ali, que um dia chegaria ao cargo de comando geral da guarda, né? E assim o fez e quando chegou, deixou para nós um legado aí, não só para nós, né? Mas para os que estão chegando e para os futuros que ainda virão aí para a Guarda Civil. Os parabéns ao eterno comandante Menezes e a toda a sua família aí. é isso aí. A família do comandante Menezes, aos amigos, as nossas condolências, os nossos pesares e fica aqui registrada a nossa gratidão, o nosso reconhecimento à pessoa que foi Gilson Pereira de Menezes.